Olá, pessoal! Eu sou a professora Raquel e hoje eu vou estar explicando um pouquinho do conteúdo de ciências do material de atividade complementar 12. Bem, nesse material a gente vai continuar falando dos sentidos. E um dos sentidos que a gente vai falar hoje é a gustação. A gustação é o sentido envolvido na percepção dos gostos dos alimentos e das bebidas. O órgão que capta os estímulos do gosto é a língua. Bem, na superfície da língua existem receptores que são estimulados pela presença de certas substâncias. Esses receptores são os botões gustatórios, certo? Localizados em pequenas papilas linguais. Esses botões percebem os diferentes tipos de gostos. Então, na nossa língua, existem vários botões, vários pontinhos que vão sentir os diferentes tipos de gosto. Uma laranja, por exemplo, tem substâncias químicas que estimulam simultaneamente as papilas para o gosto doce e as papilas para o gosto ácido, tá? Quando a gente come uma laranja, se ela estiver bem docinha, a nossa papila vai estimular os botões do doce. E se ela estiver ácida, vai ser estimulados os botões ácidos. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem que vocês vão conseguir visualizar essas papilas linguais. Os demais tipos de gostos, além de doce e ácido, são salgado, o amargo e um quinto gosto é o umami. O que é o umami? O umami é a percepção de algo muito gostoso, tipo uma pizza com queijo, um macarrão com queijo, algo que você gosta, uma lasanha, um churrasco. Então, essa é a percepção umami. Esse último foi descoberto pelo cientista japonês Kinkunai Ikeda. As papilas linguais têm, além da função na gustação, função tátil. Assim percebemos também a consistência e a textura daquilo que colocamos na boca. Então, além dela perceber o sabor, ela consegue perceber a consistência do alimento. Se ele é mais mole, tipo um leite que a gente bebe, se é mais durinho, quando comemos um queijo. A maior parte das papilas linguais, no entanto, não contém botões gustativos. São chamadas papilas filiformes e conferem maior aspereza à língua, colaborando com que ela capture e a condução do alimento para o interior da cavidade bucal. As papilas linguais que contêm botões gustatórios são as cincovaladas, as foliadas e as fungiformes, como mostra a ilustração a seguir. Aqui você pode dar uma pausa ao vídeo e observar cada partezinha que a gente tem na língua. Então, espero que vocês tenham feito uma observação e uma leitura de cada local. O sabor dos alimentos é bastante influenciado pelo odor. A cavidade nasal tem comunicação com a boca. O epitélio olfatório é estimulado pelo odor do alimento dentro da boca e tem grande contribuição para as sensações de sabor. Apesar de não existir ligação física entre os nervos olfatórios e nervos que partem da língua, tanto os estímulos do olfato quanto os de degustação são enviados para o cérebro, onde os sentidos são integrados no cérebro. Quando estamos gripados, o estímulo do cheiro pode não chegar ao cérebro, pois os receptores nasais estão bloqueados por excesso de muco. Assim, não se processa também a informação sobre o sabor. Eu acho muito importante essa imagem, pois aqui vocês conseguem perceber aonde estão localizadas cada papila gustativa. Por exemplo, o doce. A papila gustativa do doce está localizada na frente, bem na pontinha da língua.
O salgado está localizado nas laterais, tanto aqui como aqui. O amargo está localizado lá no externo, no final da língua. E o azedo nas laterais aqui do fundo. E bem no meio está localizado o umami, que é onde a gente sente o gosto de coisas saborosas, como as carnes, os queijos, como eu havia comentado anteriormente. A gustação ocorre dessa forma. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos falar um pouquinho sobre a audição. A percepção do som é feita pelas orelhas, que captam as ondas sonoras e enviam estímulos ao cérebro. Além da função da audição, a orelha também envia ao cérebro informações a respeito do equilíbrio do corpo. As orelhas, localizadas cada uma de um lado da cabeça, apresentam 3 regiões: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa é formada pelo pavilhão da orelha e pelo meato acústico externo. O pavilhão da orelha direciona as ondas sonoras para dentro da orelha. O meato acústico externo é um canal com cerca de 2 centímetros de comprimento nos adultos que termina na membrana timpática. A membrana timpática ou tímpano é fina e semi-transparente, com cerca de 1 centímetro de diâmetro nos adultos. Ela marca o fim da orelha externa e o início da orelha média. Na orelha média, localiza os 3 ossículos da audição: o martelo, o bícono e o estribo. Além dos ossículos, há um canal que abre na faringe, a tumba auditiva. Bem, após essa leitura sobre a audição, acredito que vocês não tenham compreendido muita coisa, mas ao visualizar essas imagens, eu acredito que vocês vão entender. Depois vocês voltam no texto e façam outra leitura que vai ficar tudo mais claro, tá? Aqui a gente tem o ouvido externo, a parte externa do ouvido. Então, a audição é dividida em 3 partes: ouvido externo ou orelha externa, né? Ouvido médio ou orelha média e ouvido interno. Bem, aqui na orelha externa existe o pavilhão da orelha, onde a gente vai receber o som. A hora que a gente recebe um som, esse som entra aqui no canal metaacústico externo e esse som vai entrar aqui e vai chegar até a orelha média. Aqui na orelha média, a gente tem a membrana timpática, tá? Essa aqui é a membrana timpática. Ela funciona como se fosse um tamborzinho, que ela vai pegar esse som aqui e vai transformar em vibrações, onde essas vibrações vão passar por esses 3 ossinhos, tá? O primeiro ossinho que vai bater vai ser o martelo, depois o bígana e depois o estribo. Então, esses 3 ossinhos vão receber essas vibrações da membrana timpática. Isso tudo ocorre na orelha média, tá? Após esses 3 ossinhos receber essa vibração, eles vão transmitir essa vibração para a orelha interna. Vai receber essa vibração vai ser a cóclea. Bem, a cóclea é responsável por transmitir toda essa vibração para o nosso cérebro, onde ele identifica o som que a gente está ouvindo. Cérebro. Espero que vocês tenham entendido também essa parte. Aqui a gente tem algumas atividades. Essas atividades são bem simples. Através da leitura desse texto, vocês conseguem responder todas as questões. As 4 primeiras questões são apenas para marcar X. Então,
Basta fazer uma leitura sobre elas e ver qual alternativa se encaixa melhor à pergunta. Então, eu acredito que não preciso fazer leitura, porque as respostas se encontram todo no texto. Lembrando que existe só uma resposta certa, tá? E aqui na questão 5, a gente tem uma questão discursiva, onde vocês vão precisar explicar. A percepção do som é feita pelas orelhas. As orelhas, localizadas cada um de um lado da cabeça, apresentam 3 regiões. Cite as 3 regiões e explique cada uma delas. Então, na questão 5, vocês vão explicar as 3 regiões da orelha, que a gente acabou de comentar, né? A região externa, interna e a média, né? Então, vocês citam as 3 e falam um pouquinho delas. O que tem na orelha externa, o que tem na orelha média e o que tem na orelha interna, tá? E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esses 2 sentidos, a gustação e a audição, e até a próxima aula.